importa, o vazio é em todos, independente da sua situação social. Todo ser humano carece de Deus. Ele não tem que saber o quanto Deus nos abençoa financeiramente. Ele tem que saber o tanto que Ele nos abençoa no profundo da alma. A segurança que Ele nos traz, uma eternidade que viveremos para sempre com Ele. É o que o mundo não pode oferecer. O próprio Jesus disse o que o Espírito que eu vos enviarei, Ele habita convosco e estará em vós. Mas o mundo não pode ter porque ele não conhece. Este tesouro o mundo não conhece. Eles conhecem a religiosidade, uma religião, mas não conhecem o Cristo. Não conhecem esse Espírito que testifica dentro de nós a necessidade que temos de Deus. Não só de viver uma mera religião. Nós não temos que ser religiosos, mas sim cristãos. Cristão quer dizer Cristo centralizado numa vida. E Paulo disse assim ainda, se nós pensamos que esse evangelho é fácil, olha o que Paulo diz: e a vós que sois atribulados. Este é o evangelho de tribulação, de problemas, de dúvidas. Não é pecado ter dúvidas. O pecado é nos entregarmos a esta dúvida. Não é pecado passar por aflições, não. Todos nós passaremos. Nenhum cristão é isento de aflição. A Bíblia diz que o sol brilha sobre o justo e sobre o ímpio. Por quê? Porque naquele dia do juízo o ímpio não vai poder chegar e dizer: não, mas para mim não aconteceu. Aconteceu para ele. Por que isso é indiferente? Não, Deus falou: o sol brilhará sobre o ímpio e sobre o justo. Ninguém terá desculpa naquele dia de dizer: eu não fui por causa disso. Paulo diz que pelas coisas visíveis e invisíveis de Deus, o homem é indesculpável. É isso que nós temos que ter na nossa consciência. Que nós estamos lutando por um reino. Nós devemos entender que isso aqui não é o céu. Nós estamos em território estrangeiro. E a vida nossa é uma guerra todo dia. Por isso que Paulo falou que ele não falou assim: olha, eu corri uma corrida de kart, ganhei um grande troféu, vivi a vida nas melhores que podiam me oferecer. Não, ele falou assim: olha, eu combati um bom combate, eu lutei a minha vida, eu corri a carreira, eu acabei ela. Mas uma coisa eu não larguei mão, Timóteo, da minha fé. Aquilo que pode me fazer herdar a vida eterna. Estou para morrer, o meu dia da animação está chegando, mas não abandonei a minha fé. Não importa o que estou passando, porque a morte para uns irmãos é o fim, mas para Deus é apenas o começo da eternidade. É o princípio das nossas vidas. A eternidade, isso aqui é só um tempinho que passamos. Paulo nos chama de estrangeiros. Que essa terra tem a oferecer é passageiro. Aí ele disse assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Olha para você ver quando que virá o nosso descanso. Paulo dizia, olha, preste bastante atenção nisso. E a vós que sois atribulados, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Descanso conosco. Não nessa terra, Paulo dizia. Mas ele dizia assim, olha, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Quando este dia chegar, é que nós teremos descanso. Aqui nós estamos num campo de batalha, lutando por nós e pelos soldados feridos. Nós devemos estar indo, igual às vezes a gente assiste um filme de guerra, nós vemos que o amigo tomou um tiro, caiu, mas os amigos deles o arrastam, não abandonam por nada. Se morrer, vamos morrer todos juntos, mas nós vamos te levar conosco. E nem os mortos ficam para trás, porque o corpo eles levam para trazer de volta para o país da sua pátria. Estou vendo que nós estamos correndo muito rápido, deixando os nossos soldados feridos para casa. Eu amo aquele hino da Aline Barros. Sempre quando vou pregar, viajar no Brasil para pregar, eu ponho ele. Eu quero ser o farol, uma ponte. Não é assim que ela diz? Nós devemos ser um farol, uma ponte para aqueles que estão perdidos. Falar mais, eu lembro que quando eu tinha uma companhia, 90%, graças a Deus, dos meninos que trabalharam comigo, eu pude converter e eu pude batizá-los. O irmão Tadeu até lembro que ele conheceu alguns. Por quê? Porque, irmãos, eu não conseguia acordar de manhã e buscar eles para ir trabalhar. E eles ali rindo, brincando, contando suas piadas, comendo comigo ali. E saber que hoje eles estavam rindo, amanhã vão ranger dente e gemer para o resto da eternidade.
Eu não podia aceitar aquilo. Eu falava, Deus, abre uma oportunidade. Eu também não ia chegar de uma vez, eu fazia uma amizade com eles primeiro. E depois eu começava a falar do grande amor de Deus. E da eternidade que eles teriam que enfrentar. E um por um foi se convertendo e eu pude batizar. Porque eu sabia em qualquer momento em cima daquele rufo que eles poderiam cair. E nunca mais poderiam sorrir para mim. E eu ia para casa, eu ia estudar, eu ia dormir com a mente de cada um deles. Deus trazia. E dizia, amanhã não pode ser mais o dia, é hoje. Amanhã não pode ser mais, amanhã vai ser muito tarde. Eu continuava sendo o patrão. Tinha minha autoridade sobre eles. Mas eu sabia que espiritualmente era o meu compromisso de garantir que eles um dia os veriam no céu. Que eles seriam salvos. E eu não queria jamais que eles passassem por isso. Agora, se nós esquecemos, irmãos, deste descanso que Deus tem preparado para nós e que em breve nós iremos para Ele. Em breve, muito breve. Que o Obama estava dizendo há 2 semanas atrás que o mundo, em menos de 20 anos, sofrerá uma 3ª guerra mundial. Aí ligamos um dia pregando, ele disse assim, olha, que se houver uma 3ª guerra mundial, a 4ª será de arcos e flechas, porque não restará nada neste mundo. E nós sabemos que essa 3ª guerra mundial pode ser a guerra do Armagedon. Nós sabemos que isso que o mundo está se preparando. O Irã com suas bombas nucleares, Magog, a Rússia, se preparando, se levantando como nunca antes, economicamente, fornecendo energia atômica para o Irã, e o Irã fornecendo petróleo para a Rússia, para levantar o grande império. E aí a China também apoiando e se levantando. Economicamente, que estão dizendo que a China em 10 anos se tornará país de primeiro mundo. Onde nós estamos caminhando? Estamos caminhando para aquilo que a Bíblia diz, do grande dia do Senhor. O mundo está encaminhando para isso, se preparando para o governo do anticristo e para a grande guerra dos últimos tempos. E que eu espero que todos nós, antes dessa guerra, estejamos na glória, no grande descanso, descansando dos nossos esforços que tivemos, como o escritor aos Hebreus disse aqui, olha, esforcemos-nos, pois. O reino de Deus é tomado à força. Nós temos, fazendo força, esforçando, é que nós alcançaremos. Ele diz, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Mas o mais lindo aqui, irmãos, olha o que ele diz no versículo 14 do capítulo 3, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim. Preste atenção. A confiança que desde o princípio tivemos. O maior erro hoje que os cristãos têm cometido é abandonar o primeiro amor. Todo dia que eu oro eu falo, Deus, renova em mim o primeiro amor. Não me deixe sair dos pés da cruz. Ali é o lugar de saída e o lugar de chegada. Amém. Todos os dias é a nossa saída e a nossa chegada. É os pés da cruz. E ele diz que não venhamos, a fim de que não venhamos abandonar a confiança que desde o princípio tivemos. O amor, aquele amor que você, quando recebeu a Cristo, tinha aquela paixão de chegar em casa, poder ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Pelo menos orar que seja 10, 15 minutos com a tua família. Hoje o que menos nós vemos hoje é tempo familiar. Sentar numa mesa com os filhos, almoçar com os filhos, jantar. O diabo tem entrado no meio da família e destruído os lares. E aquela comunhão que só nós podemos plantar nos nossos filhos, que é a palavra de Deus, como o pastor José Gonçalves sempre dizia, plante o melhor nos teus filhos, para que um dia, mesmo que ele estiver dentro de um caixão, você não tenha um remorso, como o pai do filho pródigo, nunca poderia ter remorso, porque ele deu o melhor para o filho. Porque lá no mundo ele lembrou, na casa do meu pai, até meus empregados, tem melhor do que eu. Ele lembrou de que o pai podia oferecer era melhor. Então que nós não venhamos ter esse remorso um dia de olhar para os nossos filhos. O que eu nunca esqueci quando eu estava no mundo, drogado, era isso. Tudo que minha mãe e meu pai pegou. Tudo. E um dia dei uma overdose num banheiro, que quando me arrastaram para o banheiro, tudo que eu lembrava na minha mente é, se eu morrer agora, você está indo para o inferno. Se eu morrer agora, você vai viver sua vida fora. Foi quando na minha consciência, eu sangrando pelo nariz, o vômito do carro, eu lembrei da minha consciência, Deus me perdoa. Lá no subconsciente.
Se eu passar para a eternidade agora, quero que o Senhor me perdoa pelos meus pecados. É isso que nós temos que plantar nos nossos filhos, o temor do Senhor, gastar tempo com eles, olhar para eles. Saiu uma reportagem esses dias dos soldados que estão voltando da guerra, e aí diz assim, olha, as esposas e os filhos esperavam um grande herói, mas estão voltando alucinados, com a mente aérea, fora de si, e pagando profissionais para ensinar os teus filhos o que eles apenas queriam, que é um pai de volta à sua casa, para ter tempo com ele. Hoje pagamos profissionais para cuidar daquilo que nós deveríamos fazer, é ensinar e cuidar da nossa casa. Aí a Bíblia diz assim, se nós não nos lembramos deste descanso, Apocalipse capítulo 21. Olha que lindo, irmãos. Versículo 3 ao 4. Capítulo 21 de Apocalipse. Nos fala deste descanso. Diz assim, então ouvi grande voz vindo do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará os olhos toda lágrima. Aleluia. E a morte já não existirá. Aleluia. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia. Aí versículo 5 diz assim, que aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, aleluia. E eu lhe serei Deus, aleluia. E ele será o meu filho, diz o Senhor. Imagina quando chegamos no céu com todas as lágrimas que derramamos, sentir o dedo de Deus limpando toda a lágrima dos nossos olhos. E o mais lindo disso, irmão, eu estava lendo uma história esses dias muito legal para terminar. Este paciente foi ver o seu médico. E na hora que entrou na sala, o médico pediu para que eles pegassem lá na sala. E aí o médico chegou, fechou a porta atrás dele e começou a checar o teu paciente. Ele tinha câncer, estava quase morrendo nos últimos estágios. Aí o paciente, intrigado, triste, frustrado, disse assim, doutor, o senhor pode me dizer o que tem do outro lado da vida? Aí o doutor olhou para ele assim,